Ah, o Tesla. Pô, o Tesla, galera. São pesados, né? Porque toda hora... porque Tesla. Um dia eu falei no canal assim, porque o Tesla era o rei dos pseudocientistas. Não que o Tesla era o pseudocientista rei, mas ele é o rei da galera pseudocientista. Porque se tu for entrar em qualquer canal pseudocientífico, os terraplanistas mesmo... amam o Tesla. Tesla. Tudo que vem uma frase assim que tem Tesla, eu digo, tá, pronto. Não podia ser outro. E teve um cara aqui outro dia, né, Mulambo? Aí em cima, aí no Flow, falou que o Elon Musk é a reencarnação do Tesla. Eita, será? Polêmica. Polêmica, aí até parece. Coitado do Tesla, deixa ele quieto lá, cara. Deixa ele curtir a outra vida dele. Deixa ele ficar por lá, Deixa ele quieto no caixão dele. Não, mas é verdade, o Tesla, a galera pega pesado com o Tesla, né? Que também, né, injustiçado, sabia muito mais inteligente que o Einstein, né? O pessoal fala essas coisas. Aí o pessoal muitas vezes pergunta assim pra mim, não sei se eu perguntar pra você, quem é melhor, Tesla ou Einstein? Eu falei, cara, assim, como você tá querendo comparar, cara? Não tem que comparar. Sim. Quem é melhor, Newton ou Einstein? Quem é melhor, Hawking ou não sei... Cara, não tem. O cara é bom naquilo que ele faz, né? Não tem que você vai comparar. Não existe isso. Não, o pessoal gosta de criar umas intrigas, assim, inexistentes, né? Eu gosto muito de estudar, assim, vida de cientista, o por trás também. Exato. Einstein era uma figura bem, assim, também diversa, né? Ele teve polêmica de divórcio. Sim. Outro dia, eu estudando, assim, Einstein também a questão da própria foto, botando a língua... Que o Einstein, na verdade, não era malucão. Ele tava, tipo, cansado daqueles fotógrafos. Aí ele pensou assim, eu vou fazer uma careta pra eles não publicarem a foto e me deixarem em paz. Só que foi Virou um efeito a foto contrário. mais publicada do mundo, Ele né? tava saindo de uma festa, de uma coisa festa. assim, Isso entrando ali no carro. E os caras atrás dele, ele pegou e botou a língua. Aí o cabelo, assim, bagunçado. E aí ele pensou, não, agora eu vou fazer assim e esquecem de mim. E aí deu o efeito completamente contrário. Aí o Andy Warhol fez aquele quadro e tudo, e é isso mesmo, né? O Einstein, ele virou uma celebridade, né? E ele não ficava meio assim, né? Uma hora ele meio que encheu o saco disso tudo, né? Que doideira. Então, aí Gostou do coach quântico? Coach quântico, eu nunca parei para ver esses coach quânticos, não, porque eu gostava mais do travesseiro. O próprio travesseiro deve ser... Mas o que o travesseiro quântico fazia? Eles falam que é a mesma coisa, porque ali vai ter uma energia e que vai não sei o que e tal. É tipo tudo o da assim. NASA, não é uma coisa assim? Mas o da NASA, o da NASA, o pessoal falava que era um negócio que foi desenvolvido na NASA, mas não. Sim, mas o negócio da NASA, se você vê o travesseiro, tem um pontinho ali. Que eu nem sei o que significa, mas o NASA não é a NASA. É outra uma NASA. sigla. É uma sigla que eles fizeram para virar NASA e chamaram o grande Marcos Pontes para ser garoto propaganda e aí o negócio viralizou, né? Que loucura. Viralizou. E aí depois... então foi aí que você começou a entrar na batalha contra a pseudociência mesmo. E aí pelo coach quântico. Foi quando eu comecei a descobrir... E aí a galera curtiu... E aí, como que foi? O pessoal, porque você falou que você estava meio fora dessa bolha, assim, né? Que você não sabia o que estava rolando e tal. Mas aí você entrou, foi ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aí dentro desse mundo aí. Aí é um buraco negro, literalmente. Ali não é onde Deus divide por zero, é onde as coisas horríveis se multiplicam e aí tu é sugado e nunca mais sai daquele lugar. Porque aí tu vê a questão da pseudociência, não só o quântico, mas toda essa desinformação científica que existe, que está em todos os lugares, porque, assim, parece que tu nada, e sempre tá na beira, assim, sempre morre na praia, porque parece que as desinformações se multiplicam numa velocidade, sei lá, maior que a da luz, é impossível, passa a velocidade da luz, e a gente tá ali numa velocidade quase de inércia, assim, um negócio absurdo. E tu pensa, quais estratégias usar para tentar, tipo, vencer tudo isso, né? Desesperador. Então, mas aí eu até faço uma crítica, já falei aqui com várias que vieram aqui. Eu vou te falar qual que é a grande vantagem dos pseudocientistas, de qualquer área. Os caras são unidos pra caramba. São. Muito mais unidos que os cientistas. São. Os terraplanistas são... Então, exatamente. Então, o que acontece? Um solta um vídeo, por exemplo, sei lá, um coach quântico solta um vídeo,
Os outros, eles não vão lá e não fazem nada, eles começam a divulgar. E por isso que esse negócio cresce com a velocidade maior que a da luz mesmo. Porque a velocidade do cara seria da luz, só que tem milhares de pessoas divulgando aquele negócio dele. E no caso nosso, de quando você vai falar de ciência, pô, às vezes você tem que pedir pro cara, pô, cara, vai lá, divulga meu vídeo aí, não sei o quê, entendeu? Que para eles é natural isso aí. O cara posta, vamos lá, galera, vamos dar força para aquele cara ali. E isso acontece com o terraplanista, com os coaches quânticos, com os terapeutas e tal. Eles vão embora, eles vão propagando esse negócio muito rápido. E se defendem muito. Se alguém criticar, eles aparecem... Tipo, isso aí, faz um mutirão pra ir naquele canal falar mal, dar dislike, denunciar o vídeo. Então, e hoje foi louco. Amanhã é o outro, todo mundo ajuda aquele outro, depois é o outro, e aí esse negócio... Por isso que você perde o controle. Mas eu concordo com isso, essa questão da união, assim, por isso que eu acho que é importante tentar mais unir a própria divulgação científica para que as pessoas possam compartilhar mais os outros canais. Mas é difícil. E também a pseudociência tem uma outra coisa, né? Respostas fáceis, simples. Porque, assim... Se eu pergunto pra ti, por exemplo, o que é energia escura? Ou existe vida após a morte? Ou os extraterrestres existem? Tá, tu vai responder de forma científica. Não sei, ou as pesquisas apontam. Aí o pseudocientista vai falar, não, existe a Área 51, a NASA, não sei o quê, estão escondendo a verdade. A gente aqui vai descobrir a verdade. E aí é um grupo super legal, porque quem é que não quer descobrir a verdade, né? Exato. E tem sempre o eles, né? Eles não te contam o que é, mas nós vamos te contar toda a verdade. Quem são eles, não é? Quem são os eles? Esse é que é o negócio. Não é o quem somos nós, quem são eles. Quem são eles? Aí eu tenho que fazer esse filme, ó. Quem são eles? Porque eu também penso isso. Poxa, existe uma conspiração mundial de países que se odeiam, de todos os cientistas... Para esconder... Qual é a moral de esconder essa verdade? O que a gente ganha com isso, né? E eu até brinco e falo o seguinte, cara, se os pseudocientistas soubessem as tretas que tem no mundo acadêmico, eles jamais falariam um negócio desse, cara. Que a gente esconde a verdade, exatamente, né? Porque tem grupo aí que a melhor coisa que ia ter era saber que o outro estava escondendo. Não ia precisar do pseudocientista para contar. O grupo rival iria lá e contava na hora. Assim, as pessoas pensam, os cientistas vão esconder a verdade. Nossa, o que o cientista quer é rapidamente encontrar alguma coisa para publicar e ganhar um prêmio, ganhar um dinheiro, ganhar na frente do outro grupo. Teve até um escândalo. Lá no CERN mesmo tem Era isso. Era que tem dos experimentos Sim. ali, né? Do Atlas, do tal. Alice, do Alice, que eles ficam uma briga violentíssima. Claro, para tentar descobrir a colaboração, publicar. Teve, inclusive, o escândalo, não sei se tu lembra, foi tipo em 2000 e... Não sei se 2012 ou 13, do neutrino mais rápido que a velocidade da luz. Aquele medido lá na Itália. Que era um probleminha de cabo. Isso, lembra? Que era um problema do GPS, né? Aí deu uma medida errada no GPS. E isso é um exemplo claro do porquê os cientistas não escondem a verdade. Porque essa colaboração foi... Aí, supostamente, achou os neutrinos mais rápidos que a velocidade da luz. E os caras nem raciocinaram direito. Eles publicaram. E publicaram já para ser os primeiros os descobridores. E aí foi uma vergonha, porque o problema era um cabo. Aí 5 outros experimentos ao redor do mundo, mesmo depois de terem descoberto que era um cabo lá, o GPS, que não era... que o neutrino continuava respeitando as leis da física. Do mesmo jeito. Aí 5 experimentos ao redor do mundo foram repetir aquilo ali para provar que estava de fato... Porque assim, vamos lá. O que acontece na ciência? A gente publica um resultado e tem que replicar. Então, até na própria cosmologia, astrofísica, alguém... eu vi tal coisa. Aí todo mundo vai lá e quer ver também. Foi o caso da fosfina, em Vênus. É verdade. Teve a polêmica, né? O grupo foi lá que achamos fosfina em Vênus, que fosfina é vida. A única jeito de produzir fosfina ou é uma indústria que produz ou é um negócio biológico. Então, se você descobriu fosfina, você descobriu vida. É verdade, eu lembro que todo mundo começou a falar, né? Aí, só que você tem que pôr os dados. Cadê os dados? Dá os dados aí. Aí você punha o dado, o cara ajustou um polinômio de grau 15, sei lá quanto, entendeu? Ou seja, o cara estava ajustando o ruído do experimento e aí a fosfina apareceu. Tanto que os caras tiveram que tirar o trabalho, se retratar. E o dia da apresentação do trabalho, eu acompanhei ao vivo, até transmiti a apresentação.
foi uma colaboração também e foi uma apresentação simultânea em vários locais do mundo. Porque saiu na Nature, entendeu? O trabalho e tudo. Depois tiveram que se retratar. Uma confusão que deu esse negócio da focina, que é outra prova de que porque os cientistas não vão esconder, não tem como, porque vai ter gente ali. É o desespero de postar. O do neutrino também. Tanto que os 2 chefes do experimento se demitiram. Exato. Porque a vergonha foi tão grande. Aí eles falaram, o da fosfina deve ser isso. Todo mundo foi lá tentar e descobriu que estava errado. Aí replicou, não deu certo. O do neutrino também. Foi o cabo. Mas mesmo eles dizendo foi o cabo, 5 outros grupos foram lá repetir e falaram, não tem como. Todo mundo aqui provou, até o diretor do CERN na época falou, nossa, olha, uma das primeiras vezes que grupos tão rivais, entre aspas, trabalham todo mundo em colaboração em prol da ciência. Vamos ver o lado positivo, estamos todos juntos. E aí ele fala, agora acho melhor esquecer esse assunto, deixa pra lá. Mas aí os caras se demitiram e até hoje essa história continua, né? Continua. Essa história eu fiz vídeo disso aí. Foi ali na Itália que eles mediram naquela montanha lá. Eu esqueci o nome da montanha agora. Que é onde eles medem os neutrinos lá. O da focina até que terminou legal, porque eles tiraram o artigo, os pesquisadores se desculparam e tal, e falaram, agora nós vamos pegar mais dados para ver se a gente tira esses ruídos e tal. E tá rolando isso ainda, eles estão coletando dados e tal. Beleza, né? Continuou e seguiu. Então, mas a pseudociência, ela dá essa, vamos dizer assim, essa resposta rápida, né? E às vezes o que a pessoa mais quer, né? Às vezes nem é a resposta rápida, às vezes é a resposta que a pessoa quer ouvir. Né? Exatamente. Pirâmide, como pode, cara? 3.000 pessoas carregar aqueles blocos? Não, veio uma nave e fez. Pô, é lógico, muito mais óbvio, né? O cara atravessou a galáxia, o que eu vou fazer naquele planeta? Eu vou pôr uma pedrinha em cima da outra e construir a pirâmide, não é? Exatamente, os alienígenas do passado, do passado, é por isso que esses negócios fazem sucesso pra caramba. E a gente, quando vem com a explicação, é chato pra caramba. É chato, né? Chato comparado demais. Tá aqui, cara, ó, tem esse artigo aqui, ó, 30 páginas, entendeu? Aqui é onde o cara desenvolve toda a matemática, aqui é onde ele faz tudo e prova o contrário. O quê? Eu não vou ler esse negócio não, cara. A explicação do outro é muito mais legal, né? Porque eu acho que é isso que acontece com essas informações falsas. Porque a gente sempre... elas parecem muito bonitas, muito fáceis, muito entendíveis. E quando um cientista, na maioria das vezes... Por exemplo, quando eu falo sobre física de partículas, modelo padrão, os quarks, eu sempre digo assim... Até hoje, o que nós sabemos os quarks são as menores partículas fundamentais, que são indivisíveis. Assim, até hoje, o que sabemos é que o elétron é indivisível. Eu sempre falo, até hoje, porque e se amanhã a gente descobrir uma coisa diferente, se o LHC encontrar alguma coisa, se o LHC receber mais um upgrade e chegar numa velocidade... Uma energia maior que consiga, massa. Né? Os caras estavam em 7 TeV de energia de centro de massa, aí foram para 14 TeV. Aí daqui a pouco eles vão para mais energia e vão conseguir descobrir mais coisas. E aí se eles falam assim, não... Por exemplo, os próprios quarks, né, que eu falei que são os mesons e os baryons, ou seja, 2 quarks e 3 quarks, eu lembro quando eu estava na faculdade que os professores falavam, não, 3 é o máximo, baryons. Só que a gente já descobriu hexaquark, pentaquark. Isso. Aí tu pensa assim, eu lembro na faculdade do professor falando, não, 3 é o máximo. Aí, 2 anos atrás, encontramos pentaquarks. Eu fiz até vídeo, revolução, porque é que nem, assim, ondas gravitacionais. Não vão achar. Pô, acharam. Nossa, foi revolução. Pentaquarks pro pessoal da física de partículas ali, que a gente sempre achava que 3 era supostamente o máximo, achar 5, 6 é revolução. E a gente nunca pode falar que não vai mudar, porque a gente não sabe. E a tecnologia, né, e essas áreas, né, a astronomia, a própria física, né, com esses experimentos gigantescos, elas são muito dependentes da tecnologia. E a tecnologia, ela não para. Ela está sempre evoluindo. Então, lá, o CERN, uma hora, ele vai conseguir colocar, sei lá, 16, 18 TeV, vai chegar num pico dele ali. Que coisa que há 5 anos atrás ele não conseguiu. O próprio bóson de Higgs, né?
Ele precisava de uma certa energia para ser descoberto. Quando chegou naquela energia, bom, os caras acharam. Antes não tinha nem como achar, né? Mas o legal da física, que eu acho, até que eu falei do Lattice, do Yukawa, o próprio bóson de Higgs, é que a maioria disso a gente já sabe que vai acontecer. Sim. O próprio Yukawa, lá acho que foi em 37, ele teorizou tudo, escreveu tudo à mão, as contas, e falou, não, tem que existir uma força, e essa força é mediada por uma partícula com essa energia, com essa massa, a gente tem que encontrar. Demorou. Encontraram? Sim. O próprio bóson de Higgs, não, tem que existir alguma coisa com uma energia mais ou menos assim, mais ou menos nessa região, vamos encontrar. E aí, em 2012, os caras encontraram. Aí foi lá o CMS e o Atlas, os dois, né, que descobriram meio que ao mesmo tempo. E revolução. Porque o modelo padrão da física de partículas é a teoria mais completa que existe na física. É a teoria que todos os pontos dela, tudo foi provado experimentalmente. Então, hoje em dia, na física, ela é o mais, sim, completo em termos de experimentos e tal. Obviamente, ela não explica tudo. A força gravitacional, ela não explica, né? Aí, então, por isso que existe essa ideia de teoria de unificação das forças, né? A teoria de unificar as forças. O próprio Einstein tinha muito essa ideia e a gente não consegue unificar ainda. Aí existe, né? Física além do modelo padrão, nova física. Dentro da própria física de partículas que eu falei do confinamento, tá, mas por que acontece o confinamento? Mas a gente não sabe exatamente por que acontece. A gente sabe que acontece. Existem hipóteses, existem linhas exploratórias. O próprio experimento da fenda dupla. Por que isso acontece? Existem interpretações do experimento. A interpretação de Copenhague e outras tantas. Sei lá, acho que existem mais de 5, assim, algumas mais aceitas, outras menos. Mas existem interpretações. E as pessoas têm que entender que a ciência... Esse é o barato na verdade, da ciência, é isso. né? Exatamente. É a gente não afirmar algo dizendo assim o nunca. Porque daí é dogma, né? A gente daí não poderia... Se eu falar assim, não, é indivisível e acabou. Tá, mas aí qual que é... Que foi o que os caras fizeram quando deram até o nome de átomo, né? O que é átomo, né? Átomo é indivisível, né? E aí começaram com o tempo, mas o nome teve que ficar, né? O nome ficou... O próprio desenho do átomo... esse próprio desenho aqui, que é o mais... Que é o famoso, né? Que é a famoso, órbitazinha aqui, ó. Não é nem esse o que hoje em dia se a gente fosse desenhar um átomo, a ideia desse átomo é meio que como se tu pegasse um spray e passasse um spray assim, meio que circular. Não é um negócio igual um sistema planetário. Não é um assim negócio perfeitinho. Se a gente for procurar, por exemplo, núcleo atômico, átomo, imagens... Porque é uma representação gráfica de algo que acontece, mas a representação gráfica não necessariamente... Ela geralmente simplifica, né? Isso mesmo. Então, o próprio esse núcleo atômico, o átomo, quando a gente vai ver um desenho mais real, entre aspas, é meio que uma sprayzada, assim, porque é um monte de partícula e dentro do próprio núcleo ali dos prótons, tem 3 quarks que a gente chama que são os principais, que são eles que dão essa carga mais 1, porque cada um deles vai ter uma carga 1/3 ou menos 2/3, e aí a gente vai somar e tal, vai ser 0, vai ser 1, mas eles não são a única coisa que existe ali. Eles estão sempre criando e outras partículas estão aparecendo e desaparecendo. E isso é interessante, só que a gente, claro, vai simplificando, que nenhum problema do ensino médio, desprezando o atrito, desprezando as interações, como é que é? Considere uma caixa diabática. Isso mesmo. Umas coisas assim, mesmo. A gente vai tentando simplificar. Porque senão não dá nem para começar a resolver as coisas. Igual você falou, né? A simulação, por melhor que ela seja, ela tem várias simplificações, porque senão você não roda, você não faz nada, né? A própria área da QCD na rede, que eu falei, né? Que é a área que eu estudo, a minha pesquisa e tal, da parte computacional, ela tem vários poréns. Porque, assim, quando tu coloca um sistema dentro de um computador, tu tá limitando a realidade, as características daquele computador. Sim. Os erros
que aquele computador gera. Porque quando tu vai fazer uma pesquisa de física computacional, principalmente a que eu faço, que são simulações muito grandes, tu tem uma série de erros, os erros sistemáticos, que a gente chama, e os erros ali do próprio cálculo. Aproximações os estatísticos, e tudo, né? claro. Os erros sistemáticos. Exatamente. Então, quando tu vai ver um resultado, por exemplo, num artigo que eu publiquei, vai ter o resultado e 2 números entre parênteses. Um número é o erro estatístico da minha medida e o outro vai ser o erro sistemático. Ou seja, o cabo do computador gera um ruído. Esse ruído gera um erro. A simulação gera erros. E aí tem muitos erros. E o dever, entre aspas, do físico é reduzir esses erros. É mapear os erros para porque poder tirar, né? Os resultados que a gente publica, eles têm erros. A gente tem que definir quão grande é esse erro, o quão absurdo é, faz sentido ou não faz. Exatamente. Porque se o erro é tão grande a ponto... Porque tem umas pessoas que publicam uns trabalhos com uns erros tão gigantes, assim, coloca o erro estatístico tão grande que tu pensa, tá, isso aqui não deveria estar publicado porque esse erro aqui completamente... É igual a fosfina que eu falei, né? O cara foi ali e ajustou um polinômio que ajusta cada coisinha, que não é... A gente aí sabe é fácil, né? Exatamente. Falar que existe. Então, isso que as pessoas também têm que entender. Às vezes, quando a gente publica o trabalho com erro e o nosso dever é deixar o menos errado possível. Sim. Vai ter um erro, mas... Reduzir a incerteza, né? A ciência é isso, né? É dar uma explicação o menos equivocada possível e que a gente está sempre melhorando. Porque todos os trabalhos vão ser assim. Olha, tem esse erro aqui. Então, agora a gente tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar... Aí é uma lista de melhoras, uma lista de problemas e como a gente vai conseguir. Aí uma curiosidade que eu queria aproveitar e falar sobre a QCD na rede também é que quando a gente vai procurar... Olha só o que eu falei, né? Que a gente nunca vai encontrar um quark sozinho na natureza, né? Sempre em estados ligados de 2 ou 3, mesons ou os baryons, que é o próprio próton e nêutron. Aí, se eu perguntar para vocês, como então a gente consegue medir a massa de um quark? Como que, se tu digita no Google massa do up, massa do charme, vai aparecer um valor. Vai aparecer um valor. Mas se eu falei que eles nunca são encontrados sozinhos, como a gente faz essa medição? E é QCD na rede. Essas medições são feitas através do computador, então elas não são feitas com um experimento. Não são feitas diretamente, não, né? Por quê? Quando a gente faz uma colisão de partículas no LHC, a gente está colidindo prótons. A gente não está colidindo quarks. O anel circular, tu vai ter prótons ali, e aqueles prótons vão ser acelerados e colidem. Dessa colisão, tu tem uma explosão de coisas. Se tu procurar, sei lá, camisetas do CERN, tu vai ver umas camisetas com um monte de círculo e coisas. É bonito pra caramba, né? Isso vem da física de partículas, Sim. né? As próprias partículas seguem aquelas trajetórias e aquilo ali tem uma explicação física. Mas aí, se tu colide prótons... e os quarks estão sempre ligados, como é que tu mede só um? Como é que tu calcula a massa de um só? Então, essa massa é calculada através do computador, né? De forma computacional. Aí tu vai lá, tu colide os prótons, gera uma série de partículas e como os físicos estudam aquelas partículas? Fazendo uma reconstrução. Eles explodem, aí tem o final da explosão e a gente faz do fim para o começo. Rebobina a fita. Exatamente. Tu sabe o que existia no começo, a energia do começo, o momento no começo, tu sabia tudo do começo, todas as características daquele sistema. Tu explodiu e muitas coisas surgiram. Dessa explosão, tu rebobina e tem que dar o começo. Uhum. E aí tu vai pegando cada coisinha, vai medindo, vai calculando. E aí, na QCD na rede, o que a gente faz é... Pensa, um sistema que tem o próton, são 3 quarks unidos por gluons. Aí imagina uma rede, tipo uma rede mesmo, Sim. Quadradinhos. Uhum. Cada vértice dessa rede é um quark e cada link dessa rede, aresta ali, é um gluon. Então, tu coloca o teu sistema em uma rede. É exatamente isso. Por isso é na rede. Por isso é na rede. Entendi. E aí, tu vai conseguir simular, por exemplo... a massa de um pion. Geralmente, o pion é usado como parâmetro na rede, né? Então, tu vai fazer uma simulação e aí tu vai ajustar
Porque aí tu começa ajustando. Entre um quark e outro, esse link que é o gluon, a gente chama de A. Essa medida, a gente vai ter que, no final, diminuir ela para voltar ao que tu tinha antes. E aí a gente usa partículas que foram medidas experimentalmente, como o pion, para simular o nosso programa e comparar. Tá, eu vou simular um pion aqui e esse valor da minha simulação tem que dar igual ao experimental. A diferença que existe é o nosso parâmetro. Não, é o nosso parâmetro da rede. Entendi. Aí a gente chama isso de setting the scale. Tipo, fazer o ajuste da escala. Então, o que a gente faz a gente coloca alguma coisa na rede, compara com o valor experimental, faz o ajuste, então a gente sabe exatamente qual é o nosso ajuste. E aí, depois, a gente consegue simular um quark. Entendi. E aí consegue medir a massa. O problema da rede é que o quark up e down a gente considera a mesma massa, geralmente porque é mais fácil, digamos assim. E aí os outros a gente vai colocando aos poucos na rede. Então isso é muito legal, porque não existe outro método na física para fazer esse cálculo como a QCD na rede. Então a única forma, hoje em dia, na física, de tu fazer esse cálculo é com QCD na rede. E a QCD na rede, ela não é aproximação. Ela é tu colocar toda a informação da física, toda a teoria física dentro de um computador. Tu não tá fazendo, por exemplo, teoria perturbativa, que é perturbativa é quando tu vai fazendo várias aproximações no teu cálculo. Não. Você coloca as equações ali mesmo para rodar, qual que é o né? problema? Quando tu trabalha essa, que eu falei, liberdade assintótica, que quando os quarks estão soltos, tu consegue fazer cálculos perturbativos. Só que quando tu vai para distâncias mais curtas e altas energias, porque assim, distância curta, alta energia, distância maior, baixa energia. É o oposto. Quando a gente vai para distâncias mais curtas e altas energias, a gente tem o quê? Que a constante forte, de acoplamento forte, ela é tão forte que não é desprezada. Quando tu tá em largas distâncias e baixas energias, a constante do acoplamento forte, ela é pequena e tu despreza. E aí tu faz um cálculo perturbativo por aproximação, para calcular, e aí pode ser analítico. O oposto, aí a constante forte, ela é tão forte que ela não é desprezada. E aí tu não faz cálculo perturbativo e só resta a QCD na rede. Entendi. Por isso que QCD na rede é tão bonita assim. Enfim, mas eu acho que é muito interessante, porque as pessoas, talvez, até as que estudam física, por não conhecerem, essa área não é tão divulgada assim, então as pessoas não pensam assim, mas como é que o quark foi medido? Como é que tal coisa foi medida? Como que ele foi medido se ele não está sozinho, né? Então, e a QCD na rede, ela também serve para, por exemplo, tu verificar se o que foi encontrado no experimento para verificar, né? Para verificar. Ela serve como verificação do experimento também. Então, várias partículas que foram encontradas experimentalmente, a gente coloca na rede e verifica. A teoria diz que tem que ser esse valor. Aí o experimento vai lá e encontra. Porque QCD na rede é física teórica. O LHC é física experimental. Então, a gente faz na teoria, o próton. Teoricamente, o próton dá esse valor. O LHC achou esse valor? Show! Então, a gente tem aí o quê? Reproduziu, comparou, tá legal. Achei essa outra partícula aqui. Mediu ali, deu certo, continua. Se não deu certo, por que não deu certo? É um estado excitado, tá misturado com outro, o cálculo... Ou um modelo que tá errado, o modelo né? Então, precisa ajustar. A própria QCD na rede serve como uma validação e verificação da própria QCD. Então, é uma área bem legal, assim, dentro da física. E é computação pura, assim. Tipo, a pessoa que quer trabalhar com isso... Você programa em quê? Python? Eu programo, vamos lá. Comecei no técnico em C ou C++, no mestrado Fortran, e no doutorado eu fazia C e Fortran, porque tem aí um outro problema. Quando tu trabalha com pesquisadores mais velhos... você tem que saber Fortran, porque eles só sabiam Fortran na época. Eles só sabiam. E outra coisa, na física de partículas, alguns pacotes que a gente usa, ou bibliotecas... ou algumas... bibliotecas e pacotes, geralmente, estão em Fortran. Entendi. Então, a tua opção é colocar o C para ler, ou o Python para ler,
ou escrever em Fortran, que às vezes é mais fácil, porque as bibliotecas são tão grandes, já foram verificadas tantas vezes, que se tu for traduzir elas, tu vai levar muito tempo. Aí é um doutorado inteiro para traduzir bibliotecas. Mais fácil aprender, né? Aí eu comecei a fazer Fortran, aí eu usava o mestrado todo eu fiz Fortran, depois no doutorado sei Fortran e no pós Python. Porque eu achei o Python mais fácil. Tipo, C... Eu gosto de programar em C, mas ele tem muito detalhe, é uma linguagem muito rebuscada quando tu vai programar. Mas para simulações assim, de grande escala, o C equivale. O Python, acho que não... O Python é mais para uma análise, né? Eu faço mais a parte quando de você faz análise. Né? Aí tem que ser Python análise para fazer... biblioteca para gráfico, porque daí já sai os gráficos bonitinhos. Eu gosto muito do Gnuplot também. Entendi. Eu adoro... eu não uso Linux, mas o Gnuplot eu acho fácil. Porque às vezes tu vai fazer algum ajuste, assim, para conferir que tá tudo certo. O Python, às vezes, vou ter que programar tudo aqui. Aí o GNU tu joga ali uns dados, ele meio que faz o gráfico rapidinho. É mais direto mesmo. Eu acho legal, assim. Então, são mais ou menos o que eu uso. Todos os programas que eu uso, eu escrevi. Alguns eu escrevi com algum colega de trabalho, mas a maioria é meu mesmo. Então, a gente tem muito isso dentro da física, pelo menos na minha área, das pessoas escreverem os próprios códigos. Existe alguns que um ou outro pesquisador meio que fez uma coisa mais geral, mas, geralmente, para essa análise do fit, de fazer o gráfico, tu escreve o teu código. Mas é bem tranquilo, assim. O pessoal que gosta... Eu acho que muita gente imagina que físico teórico fica no papel, na caneta. Não, eu acho que nem fica no papel, não. Acho que o pessoal pensa que o físico teórico fica assim, em casa. Tipo, olhando pra né? cima e pensando... Até vira a luz divina que vai, né? Trazer a ideia. Eu nunca fiquei, eu acho, pensando muito, assim... Mas não, porque o teórico é isso, né? O teórico é você simular e tal, e não ir pro experimento em si. É isso que a galera tem que entender. E tem também aí a outra parte que eu acho que... não sei, acho que numa outra live que eu participei, alguém perguntou, fala um pouquinho da fenomenologia, né? Porque a física de partículas, ela tem basicamente 3 áreas. Daí é o físico teórico, o experimental, e o fenomenológico fica meio que no meio. Ele faz a ponte entre o físico teórico e o experimental. Porque, assim, geralmente o físico teórico entende teoria, mas não entende experimento e vice-versa. Porque daí, o que acontece quando a gente faz alguma coisa teoricamente? É o que eu falei, tu tem que dizer, existe uma partícula com essa energia em algum lugar. E aí os experimentos, eles têm as suas capacidades. Tá, mas que lugar é esse? Então, se o físico teórico não conhece os experimentos, como que ele vai saber onde procurar? Porque como que os físicos no LHC procuram coisas? Eles fizeram um experimento que gastaram milhões por anos, vários países, para assim, ficar tipo, não, eu acho... Não sei, minha filha disse que por aqui, o meu cachorro falou que... Não, a gente não pode gastar dinheiro à toa, né? Porque ficam em cima dos experimentos. Então, os físicos teóricos fazem vários cálculos, os fenomenológicos começam assim, na teoria tem isso, vamos ver o que existe por aqui. Aí a gente indica para os experimentos, publica um artigo, através da publicação de artigos, né? A gente diz, olha, eu acho que tal coisa, baseado nos meus cálculos, o achismo não é da cabeça, tá, gente? É baseado nos cálculos, no trabalho. Encontramos que pode ser que nesta região, neste pico de energia, com um grande momento, alguma coisa assim, vocês vão encontrar isso. Aí os físicos experimentais vão ler os papers, os fenomenológicos cruzam os dados, e aí eles colocam para rodar. Então, que aí já meio que fecha, né, a busca deles para aquela região. O cara não precisa atirar para todo lado, ele já foca ali. Falou que é nesse... Então vamos procurar aqui em algum lugar aqui, a gente acha, né? Até para a própria... Quando o LHC mesmo foi ter o upgrade de 7 para 14, já tinha um monte de coisa que eles simplesmente... Que eles sabiam que tinha que ser no 14, né? Eles já começaram a fazer... Eles falam o run, né? Run 1, run 2, aí vai rodar o experimento. Agora ele foi ligado de novo, né? Ele estava desligado, agora ele ligou. Eu acho que ele fez 2 run e agora vai fazer... É porque, assim, gente, cada run que ele faz, cada vez que o experimento roda, são, assim, teras e teras e teras de dados que os caras ficam 3, 4, 5... Até hoje estão analisando de um run.
Então, assim, não é uma pequena análise de dados. É uma análise de dados de anos com 5.000 pessoas em cada grupo, Exato. todo mundo analisando. Então, quando eles vão ligar o experimento, eles não vão ligar por ligar. Não. Eles já vão... tem uma lista de coisas que cada grupo, cada subgrupo vai procurar e as análises vão ficar acontecendo para a gente não perder tempo nem dinheiro. É e igual a isso aí. observação que eu falo pro pessoal com o telescópio, o Hubble, por exemplo. Eles apontam, não é? O Hubble não fica ali maluco ali vasculhando. Eles seguem não, fulano de tal pediu para olhar isso, outro isso. Que aí o caso da LHC, na verdade, né, para o pessoal até entender, esses grandes experimentos que rodam pelo mundo, o LHC é um, o LIGO e o Virgo de onda gravitacional é outro. Esse aí que eu esqueci o nome agora, lá da Itália, dos neutrinos, é um outro grande experimento. Tem o Fermilab também. Tem o Fermilab, tudo. Eles rodam baseado no trabalho da galera da teórica. Eles que dão o norte, aonde procurar as coisas, vem da galera teórica. Porque senão o cara ia ficar chutando ali para todo lado, né?